capítulo 29, vamos nesta noite meditar em 4 exemplos para sermos bem-sucedidos na nossa vida espiritual diária, para a glória do nome de Jesus. 4 exemplos para sermos bem-sucedidos na obra de Deus. Amém? Essa palavra, ela vai ser assim rápida, um resumo, porque se eu entrar dentro do que Deus me deu nesta tarde, eu estava comentando com o Guilherme que é assunto de pregações de 2 horas dentro do assunto que vamos ler agora. Amém? Então isso aqui é só um apanhado, é só para te despertar de 4 exemplos fundamentais para sermos bem-sucedidos na nossa vida espiritual. Quantos estão me entendendo? Diga amém? Amém. Êxodo capítulo 29. Quantos acharam? Diga amém? Preste bastante atenção no que você vai ler agora aí. Você que não tem a Bíblia, leia com o irmão, com a irmã que está ao seu lado. Versículo 4 e o versículo 5. 29, verso 4 e 5. Segundo livro da Bíblia. Amém, igreja? Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirá Arão da túnica e do manto do alforje mesmo e do peitoral, e o cingirás com o cinto da obra do artifício do alforje. Amém, igreja? Vamos repetir o princípio do versículo 5. Depois tomarás as vestes e vestirás. Amém? Abra ainda a sua Bíblia no Números capítulo 20, versículo 26. Números 20, 26. Capítulo 20, 26 do livro de Números. Versículo 26. Amém? Números 20, verso 26. Despe a Arão as suas vestes e vestes a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Vamos repetir? E despe a Arão as suas vestes e vestirás a Eliezer, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Abra ainda a sua Bíblia, Gênesis 26, verso 18. Gênesis 26, verso 18. Que achou que amém. Capítulo 26, versículo 18. Nos diz assim: e tornou Isaque a cavar os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes
que os chamará seu Pai. Abra ainda a sua Bíblia, temos mais uma leitura, e eu gostaria que esta você não deixasse de ler. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 8. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 8. Você acompanha com o irmão, com a irmã que está ao seu lado. Eu quero que você, pelo menos, guarde um desses textos bíblicos que já lemos e que estamos ainda lendo. Capítulo 2 de Segunda Reis, versículo 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Versículo 15. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e prostraram diante dele em terra. Amém. Amém. Vamos ler mais um. Juízes capítulo 7, versículo 16. Que tem crente que tem preguiça de ler a Bíblia em casa. Aí ele olha para a Bíblia assim e fala: Bíblia, na hora que eu te pegar. Mas nunca que ele pega. Pastor Luiz? Talvez até olhe assim, na hora que eu te pegar, nós dois vamos ter um acerto de conta. Mas nunca que pega. Todos acharam? Juízes capítulo 7, versículo 16. Quem achou, diga amém. Como é que está dizendo aí, Florencio? Não achou ainda, Florencio? Está difícil? Muito bem. Cadê a sua Bíblia, evangelista? Muito bem, muito bem. Então lê para nós aí 7:16. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas deles acesas. Vamos repetir toda a igreja? Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles. Como é que estavam as tochas? E os cântaros estavam cheios ou vazios? Vazio. Podeis tomar os vossos assentos. Diga para a pessoa assim: guarda um desses exemplos que vai ser bênção para a sua vida. Vamos lá novamente? Diga para a pessoa que está ao seu lado: guarda um destes exemplos que será bênção para a sua vida. Primeiro, o que nós lemos? Êxodo capítulo 29, versículo 4, versículo 5. Muito bem. Nesta primeira leitura nós encontramos ali Deus orientando. Olha para mim, viu, irmãos? Deixa eu roubar a sua atenção agora. Deus orientando Moisés para transmitir a Araão e aos seus filhos o que deveriam eles fazer para vestir as vestes sacerdotais. Antes deles vestir as vestes sacerdotais, eles precisavam tomar
Um banho. Eles precisavam tomar o quê? Um banho. Para que serviria o banho? Para que serve o banho? Hein? Para que você toma banho? Para se lavar. Amém? Para se lavar. E o sacerdote então não poderia vestir a veste sacerdotal antes dele tomar o banho. Por quê? Qual que era o problema dentro disso aí? É que o traje sacerdotal, ele era um traje santificado para servir ao Senhor e exaltar o Senhor na beleza da tua santidade. Então o sacerdote, antes de vestir as vestes sacerdotais, o que ele tomava? Um banho. Amém? Por isso que nós precisamos estar nos banhando na água do Espírito, porque o Espírito Santo, ele se movimenta sobre as águas. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito se movia sobre a face das águas. Amém, igreja? Quando você, esfriando alabados, quando você começa a se banhar nas águas do Espírito, aí o Todo-Poderoso manifesta na sua vida de uma maneira sobrenatural e gloriosa. A Bíblia diz que Deus levantou o profeta João Batista, e João Batista ficou poucos anos no deserto. Ele ficou 30 anos no deserto. Quando João Batista apareceu, a Bíblia diz que João apareceu junto ao Jordão, realizando o batismo, e a Bíblia diz que o povo vinha ter com ele, confessando os seus pecados, e por ele era batizado. Batizado onde? Nas águas. Ninguém batiza ninguém fora da água, só batiza nas águas. Por isso que quando vamos realizar o batismo,
26, no capítulo 20. Preste bastante atenção este ponto fundamental. Qual que é o fundamento do Números capítulo 20, versículo 26? É que Deus estava já tudo preparado, pastor Cleiton, presbítero José, aleluia, algo seríssimo. Qual que era o algo seríssimo? Deus iria recolher a Araão. Araão tinha filhos. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você tem filhos? Você tem filhos? Tem ou não? Quantos têm filhos aqui? Muito bem. Eu quero te dar um conselho nesta noite. Pastor Gerson, qual que é o conselho? O conselho é que antes de você morrer, ensine o seu filho que ele deve vestir as vestes sacerdotais. Diga para a pessoa que está ao seu lado: ensine o seu filho a vestir as vestes sacerdotais. Quais são as vestes sacerdotais? Por que tem as vestes sacerdotais, pastor, de tão especial? O que nós aprendemos com isso, irmãos? Qual é o exemplo que você tem dado de cristão para o seu filho? Qual é o exemplo que você tem dado para a sua filha como uma serva de Deus? Primeira coisa, a Bíblia diz para você ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar. Se o seu filho começar a andar no caminho que você anda, a primeira coisa que você não vai ter na sua casa é um futuro viciado em drogas. A segunda coisa que você não vai ter na sua casa é um homossexual. A terceira coisa que você não vai ter na sua casa é uma mulher sapatão. A quarta coisa que você não vai ter na sua casa é um ladrão. A quinta coisa que você não vai ter na sua casa é um matador. A sexta coisa que você não vai ter na sua casa é alguém que esteja vivendo segundo os seus propósitos e não os propósitos de Deus. A sétima coisa que você não vai ter na sua casa é uma pessoa que blasfema contra o nome de Jesus Cristo. A oitava coisa que você não vai ter na sua casa é um adorador de imagem de escultura. A nona coisa que você vai ter de maneira, mas de uma maneira especial na sua casa, isso você vai ter um homem ou uma mulher cheio do Espírito e da graça de Jesus Cristo. A décima coisa que você vai ter na sua casa é que o seu filho vai olhar e dizer para os seus próximos filhos, a sua geração futura, é que você, como uma mulher ou um homem de Deus, foi cheio do Espírito Santo do Senhor. A décima e a primeira coisa que a sua geração vai aprender é servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a décima segunda, a coisa que você, se estiver vivo, ainda vai ouvir e abrir a boca e dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos podem aplaudir ao Senhor, glorifica Ele, porque esta geração que você está criando precisa vestir as suas vestes sacerdotais. Diga para a pessoa que está ao seu lado: desperta. Deus quer levantar a sua geração como instrumento nas mãos dele. Quantos quer ter filhos e filhas, netos e netas cheios da graça de Jesus Cristo? Levante a sua mão, porque esta bênção é para você e a sua casa, no nome de Jesus. Irmãos, nós vamos para o terceiro assunto. Pastor, qual que é o terceiro assunto? Qual que é o terceiro assunto? É a capa. É a capa. A capa é fundamental. Qual que é
exemplo que você deve pegar com aqueles crentes que você sabe que eles têm vida de oração, vida de jejum, vida exemplar na sua igreja, vida exemplar em volta da sua casa. Quais são os exemplos? Eliseu pegou o exemplo de quem? De Elias. Qual que foi o exemplo? A Bíblia diz que Deus levantou Elias, e na hora antes dele recolher a Elias, ele então resolveu levantar um substituto no lugar de Elias. E quem foi esse substituto? Eliseu. Eliseu foi o substituto de Elias. Agora Elias chega perto de Eliseu e diz para ele assim: ó, eu estou sentindo que a qualquer momento o Senhor Deus vai me recolher, mas antes dele me recolher, eu quero que você peça alguma coisa que eu possa fazer por você. Eliseu sabia que Elias era um homem de oração. Quando ele orava, Deus respondia. Eliseu também sabia que a palavra da boca de Elias verdadeiramente era Deus falando através do profeta Elias. Eliseu também sabia que tudo que Elias pedia, Deus lhe respondia. Então ele não pediu ouro, ele não pediu prata, ele diz assim: ó, que haja porção dobrada do poder de Deus que está sempre agindo na sua vida sobre mim, que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Elias então viu que não era para ele dar aquilo, então ele diz assim: coisa dura tu me pediste, mas eu quero te lembrar, se você estiver atento, na hora que Deus estiver me tomando, lhe será dado, mas se você não estiver atento, você não vai receber absolutamente nada das minhas mãos. Então Eliseu começou a ficar de olho em Elias. Preste atenção nisso, diga para a pessoa que está ao seu lado: fica de olho no crente abençoado. Vamos lá, fica de olho no crente abençoado. Por quê, pastor? Porque se Elias não estivesse dado alerta a Eliseu, o que ele deveria fazer? Eliseu ia ficar aquele crente assim despercebido, desligado, ele não prestaria atenção no louvor, ele não prestaria atenção na pregação, ele não participava do círculo de oração, ele não participava da escola dominical, ele não procurava estar em uma campanha, ele não procurava estar jejuando e orando. Mas como ele recebeu a advertência do profeta, o que ele fez? Aí Elias passou a testar Eliseu. Como, pastor? Ele passou a testar ele assim: ó, fica aqui porque eu vou em Jericó. Ele falou: negativo. Eu vou junto com você. Sabe por que Eliseu pegou isso de estar coladinho com ele? Porque ele sabia que a qualquer momento Deus ia levar Elias para os céus, e a bênção ele perderia se ele ficasse parado sem acompanhar o profeta. Amém, igreja? Preste atenção nisto. Quantas vezes você perde uma bênção por não acompanhar o culto na sua igreja? Quantas vezes você perde uma bênção por não participar de uma campanha? Quantas vezes você perde a bênção por não estar atento a mensagem, um louvor? Por que você perde a bênção? Porque a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Preste bastante atenção nisto. O que tem a ver tudo isso, pastor? É que Elias foi em vários lugares, e cada lugar que ele falava que ele ia, Eliseu também foi junto com ele. O que tem a ver isto com a capa? É que no momento que Deus resolveu levar Elias, Eliseu estava pertinho dele, e a Bíblia diz que ele agarrou na capa que Elias usava. Mas por que, pastor, que ele agarrou na capa? Você leu no versículo, aleluia, 8 do capítulo 2 de 2 Reis, que os dois chegou à beira do rio Jordão, e Elias não usou outro
Diga para a pessoa que está ao seu lado: pega a capa. A capa tem unção de bênção. Amém. Quarto assunto. Quarto assunto. Aleluia. É beber da mesma fonte. Diga para a pessoa que está ao seu lado: beba da mesma fonte que o seu pai bebeu, que a sua mãe bebeu. Eu não estou falando fonte de placas de igreja. Amém? Eu estou me referindo à fonte que é Cristo. Amém? Beba da mesma fonte. Isaac não foi em outro lugar. Isaac furou o mesmo poço. Amém? Isaac furou o quê? O mesmo poço que os filisteus tinham tampado, os inimigos tinham tampado. Ele foi e furou o mesmo poço, bebeu da mesma água. Quem que tinha furado o poço primeiro? Abraão. Amém, igreja? Seu pai furou o poço. Sua mãe furou o poço na oração, no jejum, na comunhão, na obediência, servindo ao Senhor. O inimigo pode ter tampado o poço, porque você ainda não tinha decidido a sua vida espiritual com Deus. Você ainda não tinha definido a sua comunhão com Deus. Mas hoje não. Hoje você já definiu qual é o Deus que você quer servir e está servindo. Quantos já definiram? Deixa eu ver quantos já definiram. Muito bem. O que quer dizer, pastor, tomar da mesma fonte? Procura se espelhar no seu pai, na sua mãe, que foi uma bênção, serviram a Deus, adoraram a Deus, partiram para a eternidade, mas foram cheios da graça e do poder de Deus. Nunca beberam de água estranha, nunca beberam de cisterna dos outros, mas furaram o poço, beberam da mesma fonte, servindo o mesmo Deus. Olha a promessa que Deus fez ao povo de Israel: servireis o Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e Ele tirará do vosso meio as enfermidades. Se você servir o mesmo Deus que o seu pai e a sua mãe serviu, buscando, orando, jejuando, santificando a sua vida espiritual, certamente não vai te faltar o pão, porque o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Aleluia! Não é com levar a surianda. Você vai buscar a graça do Todo-Poderoso, e a fonte do que clama vai estar sempre jorrando e dizendo para você: toma desta água, mata a tua sede, enche o teu tanque, viva como um camelo, tendo reserva de água dentro de si. Você vai atravessar, aleluia, o deserto e vai chegar do outro lado, cheio da graça e do poder do Cordeiro que venceu, e nós venceremos nele. Toma da mesma fonte, igreja, beba da mesma água, igreja, glorifica o Senhor, igreja, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é a fonte inesgotável para saciar a sua sede. Para finalizar,
irmãos? Vamos andar com tochas? Com tochas? Com tochas acesas. Vamos andar com tochas acesas. Aquele que me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? O fogo arderá continuamente sobre e não. Muito bem. Para manter o fogo aceso, mantenha a sua comunhão com Deus. Oração, jejum, vigilância. Oração, jejum, obediência. Oração, jejum, comunhão. Oração, jejum, fidelidade. Oração, jejum, paz com todos. Amém? Vivendo assim, a tocha vai estar acesa. Não deixe o diabo apagar a chama acesa do Senhor nosso Deus que está na sua vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não deixa o diabo apagar a chama acesa do Senhor nosso Deus que está na sua vida. Quantos tem tocha acesa aqui? Levante suas duas mãos, isso, bem alto. Se coloca de pé com as mãos bem altas para cima, bem altas. Vamos lá, vamos lá. Isto. Agora aplaude ao Senhor com bastante alegria.